Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live do RJ Entrevista. Hoje será a última live do ano de 2021. A live hoje será bem interessante, com um tema pertinente demais, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema que vem causando muita curiosidade e despertando realmente muita dúvida em relação ao que é a LGPD. A LGPD foi criada em 2018, ainda no governo Temer, né? Chamada Lei número 13.709/2018, e muita gente ainda não sabe o que é essa LGPD, ou muita gente lida com essa LGPD todos os dias e não sabe como processar a LGPD. Aí a gente resolveu chamar uma especialista, a nossa querida advogada Marcele Penha, que já deve estar aqui com a gente. Ela acabou de entrar, e vamos conversar com ela sobre a LGPD. Dá um oi também para as pessoas que estão entrando aqui. Ricardo Bandeira, Zélia4257 entrou, Aida Serrusso, eu Armando Holanda, Marcelo Silva entrou. E dizer ao pessoal, olha, se vocês tiverem dúvidas sobre LGPD, Eduardo Siena entrou. Quem tiver dúvida e quiser saber mais sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, o momento é agora, porque Marcele Penha, Eli Ferreira, professor, um beijo. Pati Cravo também entrou aqui. Então, dizer que é o momento de tirar as dúvidas, porque a gente realmente ainda tem muitas dúvidas em relação ao LGPD. É um assunto relativamente novo no mercado, porque quando entrou em processo foi em 2018, logo depois veio a pandemia. Então, a gente vai conversar agora e chamar ela, Marcele Penha, convidada desta noite. Dá um oi aqui para as pessoas que estão entrando. Paulo Pianco dos Santos, Dani Costa. Olha ela aí, Marcele! Oi, Roberta, tudo jóia? Tudo bom Tudo com você? jóia? Boa noite para você, boa noite aos nossos seguidores que estão Obrigada. aqui. Um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigada. O prazer é todo meu. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite Roberta. a todos. Felipe Liberal que está entrando, Edinaldo, Marcela Jungmann aqui, que está aqui, que é sua amiga também, Bruna Evolution, Bruno Boa Souza que noite. entrou. Então, eu queria começar falando um pouco sobre você, Marcele. Quem é Marcele Penha? Para quem não conhece, essa advogada tão jovem e tão talentosa, praticamente uma gêniazinha. Eu acho você uma gênia. Fica assim, apaixonada por ser uma menina tão jovem, tão talentosa. Realmente tem um futuro promissor enorme e já é um presente promissor enorme. Marcele Penha é formada pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Direito Civil e Empresarial e mestrando em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Advogada com 10 anos de experiência. Essa carinha novinha, mas ela já tem 10 anos de experiência nas áreas de direito societário, contratual e digital, certo? Além da atuação com empresas da economia tradicional há 8 anos. Marcele também presta assessoria jurídica a startups e empresas de tecnologia de diversos segmentos do mercado. Marcele hoje atua no escritório Nunes Costa. É isso, Marcele? É isso, agradeço os elogios muito generosos, Roberta. Agradeço muito, muito obrigada. Mas é Não isso são mesmo. generosos, são reais, são elogios reais, porque quem lhe conhece sabe que você realmente é uma grande, grande profissional. E por isso que eu lhe chamei aqui para conversar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Quem se interessar pelo assunto, entre aí. Quem quiser fazer pergunta, entre também, pergunte, porque tem muita gente com dúvidas. Eu fui outro dia até para minha osteopata. Ela disse, ai meu Deus, eu me complico toda com essa LGPD. É muita coisa que a gente tem, é muito papel que a gente tem que entregar. Enfim, para a gente começar, eu queria saber o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Vamos lá. É uma sopa de letrinha, né? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como você falou, ela é uma nova lei que surgiu em 2018 e que regula como as empresas devem tratar os dados pessoais, ou seja, os dados sobre pessoas físicas. Todas as empresas, de uma forma ou de outra, acabam tendo contato com dados de pessoas físicas, seja seus clientes, ou de seus empregados, ou de seus parceiros. No final das contas, toda empresa acaba ter algum tipo de contato com dados de pessoas físicas. E essa lei ela vem justamente para regular como as empresas devem tratar esses dados.
E de onde veio essa lei? Do nada resolveram fazer uma lei nova. De onde é que veio essa lei? Essa lei surgiu justamente porque tem uma capa famosa da revista The Economist, que ficou muito famosa, que dizia que os dados são o novo petróleo. Hoje em dia, as empresas mais valiosas do mundo são as empresas que têm dados pessoais, que têm dados sobre pessoas físicas. Então, que sabe o comportamento de consumo das pessoas na internet, o Instagram onde nós estamos, o Google, o famoso Google, são empresas que têm muitos dados pessoais. E usavam os dados pessoais das pessoas para fomentar a própria atividade, né? Para incentivar o crescimento da própria empresa. Só que isso se tornou muito valioso e precisou surgir uma lei para regular como é que esses dados pessoais iam ser usados por essas empresas. Só que quando veio a lei, não veio só para essas empresas, veio para todas as empresas, online e offline. Um erro muito comum é que muita gente acha que é uma lei que só se aplica para gente online, para gente que trabalha com a internet. Não é verdade. Todas as empresas que tratam com dados pessoais, ou seja, todas, em alguma medida, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é que a gente faz para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Eu sou dono de uma empresa, de uma microempresa, aí o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um advogado ou eu sozinha consigo me adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? É preciso apoio jurídico, sim. E muitas vezes, e para algumas empresas, apoio tecnológico. O que é que acontece? A lei exige que a gente precise ter alguns tipos de justificativa para tratar dados pessoais. Por exemplo, eu só posso tratar os dados pessoais quando tem uma finalidade legítima prevista em lei para tratar aqueles dados. Um erro muito comum, que é muito comum entre as empresas, é, olha, eu vou reter esse dado aqui, né, porque vai que é útil no futuro. Mas eu preciso ter algum tipo de fundamento na lei para poder manter esse dado. Por exemplo, eu tenho que ter os dados dos meus clientes para poder vender os produtos que eu vendo, eu preciso ter os dados dos meus clientes para poder cumprir os contratos que eu tenho com ele, mas se for se eu tenho um dado que não tem nada a ver, eu coletei do cliente, eu comprei de um banco de dados público, talvez eu não tenha um fundamento na lei para poder tratar aqueles dados. Então, isso é uma primeira avaliação que a empresa precisa saber. Ela precisa, com a ajuda de um escritório de advocacia, também com a ajuda de uma assessoria de mapeamento de processos, ela precisa olhar para dentro de si e entender quais são os fluxos internos que trazem dados pessoais. Olha, eu tenho dado meu cliente para faturamento, eu tenho dado meu cliente para venda, para o pós-venda. Quando ela fizer essa avaliação, a gente olha para dentro da empresa e vê se a gente precisa excluir alguma coisa, porque tem alguma coisa que é excessiva, ou se a gente precisa pedir autorização para alguma coisa, o famoso consentimento para tratar algum tipo de dado, porque eu não tenho autorização para tratar aquele dado. Então, é um processo de olhar para dentro de si e entender o que precisa ser modificado para adequar a lei. E, normalmente, a pessoa precisa de ajuda de um advogado e, muitas vezes, de uma empresa de tecnologia para poder fazer isso. Por quê? Porque a gente sabe, se tornaram cada vez mais famoso, e infelizmente cada vez mais comum, vazamento de dados, né? Todo mundo já ouviu falar no que a gente chama de ransomware, que é o sequestro de dados. Empresa tal, teve os dados sequestrados e o sequestrador está pedindo o resgate em Bitcoin. Muito comum, né? A gente, infelizmente, é uma realidade que se tornou cada vez mais famosa. Então, muitas vezes, para proteger os dados que estão sob a minha responsabilidade das pessoas, eu preciso reforçar a minha segurança. Eu preciso tornar a minha infraestrutura de segurança mais segura, para que eu evite esse tipo de vazamento, esse tipo de perda, esse tipo de fuga de dados, que a gente chama de incidente de dados. Então, são algumas medidas de natureza técnica, ou seja, reforçar a segurança tecnológica daquela empresa, medidas de natureza jurídica. Então, por exemplo, eu vou pegar os dados que estão em minha confiança e vou dar para um fornecedor meu. Eu preciso talvez regular aquilo como um contrato, mas o mais importante que todo mundo esquece é que a gente precisa desenvolver uma cultura de privacidade. As pessoas precisam entender dentro da empresa, os empregados, os sócios, os colaboradores, que aquilo é uma coisa importante e que a gente precisa ter cuidado com aquele dado das pessoas. Tem muitos casos que ficaram super famosos, Roberta, que, por exemplo, uma pessoa se interna dentro, um famoso se interna dentro de um hospital e aí vai fazer um procedimento, quer manter aquilo em sigilo, mas vem uma pessoa, tira uma foto do prontuário e coloca no grupo do WhatsApp. Veja o problema. Então, a gente precisa criar Exatamente. consciência para as pessoas. Então é isso. Eu queria saber se, por exemplo, nesse caso, né, é uma clínica de fisioterapia que eu fui, ela disse, não, eu tenho muito trabalho com a lei de proteção de dados. Aí você me explicando agora, eu entendi porque uma clínica de fisioterapia tem que ter esse trabalho. A gente pensa que não tem nada a ver, a gente só pensa quando lei de proteção de dados, que é aquela coisa, aceita o cookies, aceita entrar nessa página, né? A gente fica muito pensando sempre em tecnologia, quem trabalha com comunicação, mas não é. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, de engenharia civil, certo? Eu queria saber como é que eu tenho que me adequar à lei de proteção de dados. Só para exemplificar assim, que é Bom, uma área bem técnica, que não é uma área, vamos dizer assim, que lide nem com muitas pessoas, mas tem que ter, não tem?
Com certeza. Eu vou dar os dois exemplos, que são exemplos que eu acho que se complementam. A clínica fisioterapia, ela atende muitos pacientes que são pessoas fixas, então ela provavelmente tem um volume muito grande de dados dessas pessoas. E mais importante, ela tem dados de saúde dessas pessoas, que são dados que ela diz que são mais especiais, porque a gente tem que ter um cuidado maior. Então, por exemplo, ela tem no prontuário dela a informação se alguém fez alguma cirurgia, se alguém tem algum problema de saúde, se alguém tem algum problema cardíaco. Dados de saúde, a lei considera que são mais especiais, e a gente precisa tomar mais cuidado. Então, uma providência, entre outras que pode ser tomada pela clínica de fisioterapia, é firmar um contrato com as pessoas que têm acesso àqueles dados para criar uma cláusula de confidencialidade, é restringir o acesso daqueles prontuários às pessoas que efetivamente precisam ter acesso para tratar aquele paciente. Então, um foco muito grande quando a gente olha para uma clínica de fisioterapia é os dados dos pacientes, porque são dados de saúde super importantes, além de outras providências. Aí vamos, por exemplo, da empresa de engenharia. A empresa de engenharia, em geral, ela não costuma ter cliente de pessoa física. Até pode ter. Mas normalmente os clientes dela vão ser pessoas jurídicas, vamos supor que a empresa se construa para outras empresas, né? Mas ela provavelmente tem um volume de empregados muito grandes. É Empregados são isso pessoas que você físicas. falou. Os empregados que têm a proteção de dados dos empregados. Aí eu fiquei querendo saber Exatamente. em relação a isso. Exatamente. A gente precisa saber se a gente está pedindo a quantidade de informações adequadas para aquele empregado. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, as empresas elas perguntam para as pessoas, olha, quando vai fazer o cadastro de empregado, eu quero nome, CPF e me diga a sua religião. Em geral, eu não tenho nenhum fundamento para pedir a religião daquela pessoa, porque é informação pessoal, inclusive um dado sensível, como é o de saúde, um dado super particular. Então, por que você precisa saber a religião daquela pessoa? Não, eu quero saber se ela tem restrição para trabalhar no final de semana. Então, pergunte assim: você tem algum tipo de restrição para trabalhar no final de semana? Porque aí você não tem que ter acesso a um dado que não necessariamente você precisa ter. Se aquela pessoa, quando ela estiver convivendo com os colegas, ela quiser compartilhar a religião dela, aí é uma coisa. Mas eu oficialmente perguntar a religião das pessoas não necessariamente é o comportamento mais recomendável. Então, são pequenas práticas para a gente, por exemplo, com relação aos meus empregados, pedir só o que é necessário. Pedir só aquilo que é razoável, que eu tenha algum tipo de fundamento da lei para pedir, porque eu acho que o grande princípio da LGPD é a gente pensar o seguinte: toda vez que eu tenho um dado, eu tenho responsabilidade por aquele dado. Então, quanto mais dado eu tenho, mais responsabilidade eu tenho. Se eu tenho dados super sensíveis das pessoas, como são orientação religiosa, dados de saúde, dados de filiação político-partidária daquelas pessoas, são dados que a lei protege, são dados mais especiais. E esses dados mais especiais, a gente deve tomar mais cuidado. Então, se eu precisar, se não for necessário que eu tenha acesso, então é melhor que eu não tenha. Porque imagina se tem um vazamento, um sequestro desses dados. Eu fico numa situação muito mais vulnerável. E é sempre importante lembrar que a LGPD pode importar na aplicação de algumas penalidades, algumas multas que podem ser bem salgadas, que é o que dá medo em todo mundo, né? É isso que eu quero saber. Vamos falar dessas multas e como é que ocorre isso. Como é que eu infrinjo a LGPD? De que forma a gente faz uma infração de Lei Geral de Proteção de Dados? Eu posso até estar infringindo sem saber e de repente chegar um processo para mim. Quais são os mais comuns e que ocorrem muito, que você recebe muito no escritório? Primeiro, é eu ter dado sem ter uma finalidade para ter o dado, né? Então, por exemplo, existem muitas empresas que compram dados de bancos de dados públicos que não sabem qual é a procedência daquele dado. Fala, eu preciso ter acesso ao cliente e vou comprar esse dado de um fornecedor de dados que eu não sei exatamente de onde veio, para onde veio. Isso, por exemplo, a gente está tendo acesso a um dado que eu não deveria ter acesso, eu não tenho um fundamento legal para ter aquele acesso. Isso, sim, eu estou infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa que pode ser uma infração à Lei Geral de Proteção de Dados é eu não ter as medidas de segurança adequadas. Então, o que a lei fala? Ela fala que se eu tenho dados pessoais que estão em minha confiança, vamos usar o exemplo de um hospital. Um hospital, ele tem uma quantidade de dados super sensível, dados sobre o tratamento de saúde das pessoas, procedimentos que elas passaram, doenças, tipo sanguíneo. Então, eu preciso tratar aqueles meus dados com muito cuidado, porque são dados muito sensíveis. Mas aí o hospital não faz o básico, não contrata um antivírus, não contrata um firewall, não contrata as medidas de segurança que são razoáveis de acordo com a tecnologia que existe na época. Aí eu posso estar potencialmente infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Outra coisa, tive um vazamento. Aconteceu um vazamento. Eu tenho a obrigação de comunicar ao dono daquele dado, eu, empresa, né? Ao dono do dado e a nova autoridade que foi criada, que é tipo o ANEEL, um ANS, né? Como se fosse uma agência reguladora, entre aspas, que trata sobre dados pessoais. Então, eu tenho que informar essa autoridade e ao titular. Eu tenho que, por exemplo, dizer,
vamos dizer que Roberta ela é paciente desse hospital e teve o dado vazado, então eu tenho que dizer, Roberta, seu dado foi vazado, foi tal dado, eu tomei tais medidas. Se eu não fizer isso, eu estou infringindo a LGPD. As multas, as penalidades, não, a multa ficou muito famosa, porque é uma multa de 2% do faturamento até 50 milhões de reais. Assusta, né? Como é? Então, assim, Volta aí, repete. 2% do dentro faturamento do faturamento, com até limite de até 50 milhões de reais. 50 Assustadora, né? milhões de reais. Milhões de reais. Assustador, né? Essa multa assusta todo mundo. Quando eu falo, todo mundo quase cai para trás. Os empresários viram para mim e falam, então eu vou entregar logo a minha empresa, né? Porque 50 milhões de reais, como é que eu faço? Só que é um limite, lembrando que é um limite máximo, né? A multa vai até 50 milhões, mas é 2% do faturamento. Então, a ideia é que ela tenha proporcionalidade com relação ao tamanho daquela empresa, mas ela não é a única penalidade. Ela é a que mais assusta, mas ela não é a única. Se eu infringir a LGPD, eu posso tomar uma advertência, eu posso tomar uma suspensão de tratamento de dados, eu posso ter que ficar um período sem tratar aqueles dados, né? Impedir de tratar. Ou eu posso ter que tomar providências para poder sanar aquilo que aconteceu de mal, que eventualmente a minha conduta ela gerou. Ou, no limite, eu posso ter a multa aplicada. A autoridade até fez uma série de audiências públicas para poder criar uma norma para regular como ia ser a aplicação dessa sanção. A gente, nosso escritório, no Costa Advocacia, a gente participou para fazer algumas contribuições. E o que a gente mais pleiteou para que a autoridade incluísse na norma, que ainda não incluiu, era que se criasse uma regra de proporcionalidade clara, né? Que, ó, primeira vez que acontecer alguma coisa, vamos aplicar primeiro a advertência, depois a multa, ter algum tipo de proporcionalidade. Que é o maior problema que eu acho que as pessoas estão enfrentando hoje, é falta de regulamentação. Muitos pontos ainda estão abertos e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, essa nova agência, ainda não conseguiu fechar essas pontas. E a gente ainda está no escuro com relação a alguns pontos. Um deles Agora, é esse, a proporcionalidade. por exemplo, a internet. Quando vaza, por exemplo, a foto de um famoso que ele postou, vamos supor, no Instagram dele, e de repente a pessoa replicou. Isso aí infringe a lei de responsabilidade, da lei de proteção de dados? Não. Isso é um comentário super importante porque muita gente confunde. Dados que são tornados manifestamente públicos pelo titular, por exemplo, meu Instagram tem a minha foto, tem algumas informações sobre mim, são dados que eu tornei público. Então, não significa, as pessoas podem usar aqueles dados. Então, a pessoa pode repostar o meu conteúdo, pode ter acesso àqueles dados, ter acesso àquelas fotos. Porém, ela não pode usar aqueles dados, aquela informação sobre a minha foto, de forma a infringir meus direitos. Por exemplo, usar a foto de Marcele para fazer um escrutínio público, falar mal dela, infringir um direito de liberdade dela, usar aquela foto para persegui-la. Isso não Ou pode ser feito. denegrir a imagem dela, né? Isso aí não pode. Exatamente, né? Aí Criar um tipo de infringe a prejuízo para lei a de imagem dela. proteção de dados ou é outra lei? Então, veja, você pode arranjar outros problemas, né? Porque você pode entrar no crime de injúria, crime de difamação, existem outros problemas que você pode arranjar. Mas você também pode estar tendo problemas com a LGPD, porque você pode usar o dado manifestamente público, o titular, o dado público dele, desde que não infrinja seus direitos. Então, eu posso estar arranjando dois problemas. Mas, a princípio, repostar uma foto, se a pessoa tornou público, principalmente se for uma pessoa pública, aquela informação que é de acesso a todos, eu não preciso pedir autorização dela, por exemplo, para repostar. Principalmente se for no âmbito de redes sociais. Por exemplo, o Instagram tem os termos de uso do Instagram que ele fala que quando a gente coloca um conteúdo nele, é um conteúdo que pode ser repostado, que passa a ser um conteúdo no âmbito do Instagram. Então, assim, a ideia é que a lei não. Muita gente acha, meu Deus, a LGPD acabou com a minha vida. O que é que eu faço? Eu não posso fazer mais nada. Não é bem isso, né? Na verdade, ela vem para proteger os titulares, mas a gente vai continuar, a princípio, podendo fazer razoavelmente tudo que a gente estava fazendo. A gente só tem que fazer algumas adequações, que é aí que mora o perigo. Porém, postar foto no Instagram, fiquem tranquilas. O perfil sendo público pode repostar. E, por exemplo, pegar textos de outras pessoas e colocar para você como se fosse seu. Isso infringe a LGPD ou infringe outro tipo de lei? Aí a gente pode. Depende muito do texto, né? Se for um texto que tem um dado pessoal daquela pessoa, potencialmente eu posso estar arranjando um problema. Mas o principal problema de usar um texto de outra pessoa como seu é a lei de direitos autorais. Eu posso. Exatamente. É um texto que foi produzido por aquela pessoa, se eu uso como meu, né? Novamente, se é uma informação pública que eu estou usando, citando aquela pessoa, né? Eu estou fazendo a referência àquela pessoa e ela tornou aquela informação pública de acessível a todos.
não temos problema com isso. Eu fiz a referência, né? Eu disse que aquela informação, eu atribuí aquela informação àquela pessoa. Porém, se eu não fiz aquela atribuição, disse que era minha, aí eu potencialmente posso ter problemas, mas o principal problema nesse caso é a lei de direitos autorais. Eu posso estar infringindo o direito de autor daquela pessoa. Agora, hoje no Brasil, por exemplo, um escritório de advocacia, que proteção ele pode chegar e dar para o cliente? Ele dizer assim, olha, para você não infringir a lei de proteção de dados, você tem que tomar essas e essas e essas medidas. Quais seriam as medidas, vamos dizer assim, o basicão, o O beabá? básico. É. É. Eu vou aproveitar quando te respondendo essa pergunta para fazendo uma ressalva que é uma das principais dificuldades que as empresas elas têm quando vão se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. É achar que se adequar à Lei de Proteção de Dados é um pacote pronto. Mas, ó, recebi, tá aqui, tô resolvido. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre uso esse exemplo. É como se fosse o Código de Defesa do Consumidor. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor, a gente acha que é a realidade. Toda empresa sabe que tem que administrar, toda empresa sabe que tem que ter o Código de Consumidor disponível para as pessoas terem acesso, toda empresa sabe disso. Mas o Código de Consumidor não é eterno. Ele surgiu em 1990. E em 1990 as pessoas precisaram se adequar. É a mesma coisa. A LGPD tem que ser uma prática que é perene daqui para frente. O escritório existem algumas medidas básicas que as empresas têm que tomar, mas é importante saber que aquilo é adequado à realidade de cada empresa. Exemplo, existe um novo cargo que a lei exige que as empresas tenham, por exemplo, que é o encarregado de dados, que em inglês o nome é Data Protection Officer, o DPO, lembrando que a LGPD é uma lei que se inspirou na lei europeia, certo? Então, tem algumas coisas que a gente sempre faz uma remissão, uma conexão com a lei de fora. Mas esse novo cargo as empresas têm que ter, que é como se fosse um executivo que vai funcionar como ponte para receber as reclamações dos titulares de dados. Marcele, toda empresa tem que ter Como se isso. fosse um ouvidor da proteção de dados, é Isso. isso? É como se fosse um ouvidor. Ele tem a responsabilidade de implantar internamente a LGPD e de comunicar para a autoridade e para o titular é a pessoa física que é o dono do dado. O titular se acontecer alguma coisa. Então, ele é como se fosse um ouvidor e uma ponte de conexão, sabe? É um ouvidor misturado com saque também, sabe? Ele recebe informações de fora, reclamações de fora para poder dar endereçamento interno. Esse é um novo cargo que as pessoas são obrigadas a ter, as pessoas jurídicas são obrigadas a ter. Aí você pergunta, Marcelo, toda empresa? Não. Por quê? Porque a autoridade nacional criou uma regra para a empresa, porque imagina, uma empresa de pequeno porte, Pois é, isso uma, que eu de um perguntar. mercadinho. Como é que uma empresa de pequeno porte vai contratar mais uma pessoa, Não, mais um ônibus? Não vai dar, às vezes não dá, né? Já tá exatamente. todo mundo. Como é que vai A fazer isso? lei, a autoridade nacional, que é esse novo órgão, ele criou uma norma, até teve uma audiência pública para discutir, lá a gente participou, para regulamentar a aplicação da LGPD para pequenas empresas. Pequenas empresas estão dispensadas dessa obrigação. Então, existe a LGPD para empresas de grande porte que tem medidas que são indispensáveis, que é ter um registro de operação de tratamento de dados, que é um Peraí, controle. traduz isso para a gente, porque é Vou legal. traduzir. Traduz para o português aqui, deixa o juridiquês para lá, que a gente quer saber. Quem tem uma Ok. empresa de grande porte tem que ter o quê? Registro de operação de tratamento de dados. O que é isso? É um controle interno sobre todos os tipos de tratamento de dados que você tem internamente. É como se fosse um inventário do que eu tenho de tratamento de dados pessoais. Vou fazer assim, bem basicamente, o que é que tem nesse documento? Vai dizer o seguinte: na minha empresa, eu tenho dados, eu tenho o CPF do meu cliente, a conta bancária dele, ou tal, para quê? Para faturamento, para entrar em contato com ele, para o pós-venda, para fazer pesquisa de satisfação. É um mapeamento interno que é feito por um escritório junto com a empresa especializada em mapeamento para empresas grandes. Algumas empresas menores até optam por fazer o mapeamento internamente, mas empresas muito grandes precisam fazer dessa forma. Ela também precisa ter o DPO, esse cargo que eu falei, encarregado de dados, ela precisa nomear. Não necessariamente um empregado novo. Tem muitas empresas que estão contratando uma pessoa jurídica que para poder prestar esse tipo de serviço. Tem terceirizadora já desse serviço. Mas ela precisa ter esse novo cargo, é uma exigência que a lei traz para ela. Além disso, é recomendável que ela tenha contratos com os parceiros que tenham dados pessoais e que ela tenha contratos com seus empregados para poder estabelecer responsabilidades, confidencialidade e uma política interna. Esses são o basicão, certo? É claro que para cada empresa a gente vai adequando a realidade, pode criar um documento novo, a gente pode tirar um documento, mas em tese são obrigações que toda empresa pode ter que ter. Recapitulando, o registro dos dados que ela trata, né? Um inventário de tudo que ela faz, a lei exige que a gente tenha. A gente precisa ter a nomeação de um DPO, né? De um encarregado de dados.
contratos com os meus fornecedores que acessam meus dados para estabelecer responsabilidades, contratos com os meus empregados, e é isso. Esse é o basicão. E a política de privacidade, né? Que é um documento interno que vai estabelecer responsabilidades internamente, que vai estabelecer o papel de cada um dentro da empresa e o que cada um tem que fazer com relação a esses dados. Basicão de empresa grande. Aí você fala, Marcela, é empresa pequenininha, precisa ter isso? Não. Ela vai ter isso muito mais simplificado, não vai precisar fazer tudo isso, que foi justamente o que a autoridade estava devendo para a gente. Demorou para sair essa norma, a gente teve muita pressão para essa norma, mas finalmente saiu, certo? Agora, tudo é uma adequação, Roberta, porque, por exemplo, a empresa tem um site, aí eu preciso fazer o quê? O famoso cookie, né, que todo mundo aceita, que ninguém aguenta mais aceitar. Ninguém Exatamente. aguenta Esse mais isso. cookies aí, vai que o cara tem uma empresa pequenininha, cria o sitezinho dele lá, ou alguém vazou um dado que o funcionário dele fez alguma coisa assim. Não foi nem ele, que às vezes você acontece isso. Como é que fica a situação para você provar aí que não foi você, que foi um funcionário, que foi alguém que mexeu, que administrando suas redes sociais foi lá e colocou uma coisa inoportuna? Como é que faz isso? Essa pergunta eu recebo muito, muito, muito. Toda vez que eu vou conversar com um empresário, ou nosso escritório vai conversar com um empresário, sempre pergunta, eu tive meu dado vazado, ou seja, eu tive um prejuízo e ainda vou ter que pagar a multa, como é que eu faço? O que a lei diz sobre isso? A lei fala que se eu adotei todas as cautelas que eram razoáveis, ou seja, se eu tivesse adequado ao LGPD, se eu adotei todas as cautelas razoáveis para que isso não acontecesse, e foi uma eventualidade, foi algo que fugiu totalmente do meu controle, a minha penalidade é diminuída. Então, por exemplo, vamos aquele exemplo do hospital, do prontuário do famoso, né? Tem um famoso que vai fazer uma cirurgia que não queria que ninguém soubesse, aí vai lá, alguém vai tirar foto do prontuário e bota na internet. Como é que fica essa situação? Se o hospital tinha bloqueado aquele acesso para ninguém ter acesso àquilo, treinado aquela pessoa para que ela não tivesse acesso àquela informação, assim, não, ela soubesse que aquilo ali era confidencial, que ela não podia divulgar aquilo, tivesse firmado os contratos que tinha que firmar, tinha o ROPA, né, o registro de operação de tratamento de dados, aquele controle interno, como a gente falou, tinha nomeado encarregado, ela fez o que ela tinha que fazer. E ainda assim, veio uma pessoa de má fé, tirou a foto, a penalidade dela deve ser, segundo a lei, diminuída, ela deve ser reduzida. Então, em vez de ela tomar uma multa, ela vai tomar uma advertência, vai receber uma notificação de advertência. Agora, a empresa tem que documentar tudo que ela faz. Entendeu? Então, por exemplo, eu criei a minha política, aí chamei os meus empregados, olha, a partir de agora não pode fazer isso, vocês não podem tirar foto de prontuário. Eu documento tudo aquilo que são evidências de que eu fiz todos os meus esforços para que o vazamento não acontecesse. E aí, talvez, se alguma coisa acontecer por má fé das pessoas, talvez eu tenha que mostrar isso para provar que, de fato, foi algo que fugiu completamente ao meu controle, sabe? Isso é bem importante. Eu acho que empresas de eventos, então, deve ter um grande cuidado, né, especial, porque lida com famosos, que fazem shows, que vão para shows, vão para camarim, vão para isso. Então, se vazar alguma coisa naquele espaço físico ali, eu acho que quem trabalha com evento deve ter realmente uma preocupação grande com a lei de proteção de dados, né? Com certeza. E é um setor, Roberta, que é, pela nossa experiência, porque alguns setores correram para se adequar, né? O setor de saúde correu bastante, mas alguns setores eles estão começando a engatilhar agora, assim, estão começando a buscar isso agora. Saiu um levantamento recente de uma empresa de consultoria sobre proteção de dados e falou que apenas 84% das empresas do Brasil não estavam adequadas. Ou seja, a grande Praticamente todo maioria mundo. esmagadora, praticamente todo mundo não está adequado. Correu, assim, pela nossa experiência aqui no nosso escritório, correu quem lida com dados sensíveis, né? Poxa, eu sou um hospital, eu lido com dados super sensíveis. Essa empresa, elas correram atrás para se adequar. Mas empresas que às vezes falam, oh, isso não é para mim, isso é no segundo momento, deixaram para agora. Então, é importante, é exatamente o que você falou. Se eu lido com dado pessoal, eu sou uma empresa online ou offline, eu preciso saber algum cuidado eu tenho que tomar. Às vezes é um cuidado mínimo, eu sou uma empresa pequena, mas algum cuidado a gente tem que tomar. E é importante fazer isso antes da penalidade acontecer, né? O problema é esse, que a pessoa só deixa para depois, né? Aí isso que eu queria saber. Essa questão dessa sanção tão cara aí, né? Que a gente está falando até em torno de 2% de faturamento ou 50 milhões de reais. Já chegou a acontecer isso no Brasil ou até agora ninguém levou essa facada dos 50 milhões? Essa multa ainda não. O que é que aconteceu que muita gente confunde?
alguns órgãos que não são essa, porque quem aplica essa multa é essa nova agência reguladora, né, entre aspas, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa nova agência, ela não aplicou essa multa nenhuma vez, né? Ela está agora começando a editar, ela está começando a editar normas regulamentadoras, procedimentos de orientação, ela está orientando ainda, ela ainda não deu a facada, ela ainda não foi lá e aplicou a multa, nem aplicou nenhuma penalidade. Mas outros órgãos que são velhos conhecidos aí dos empresários, por exemplo, o PROCON, o Ministério Público, eles aplicaram algumas penalidades, que não são essa multa, não é essa multa de 50 milhões de reais, para as empresas que estavam infringindo a LGPD. Eles foram lá e aplicaram essas penalidades, multas menores, mas multas salgadas. A gente teve multa de 300 mil reais sendo aplicada por infração à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas não foi esta multa administrativa que é aplicada pela autoridade. Foram o PROCON, ele autuou com base no direito do consumidor, sabe? E um dos fundamentos foi porque tinha sido aplicada, mas ainda não se aplicou. Na verdade, a nossa expectativa, os especialistas em direito digital, que conversam muito sobre esse assunto e vem acompanhando, né, como essa autoridade ela vem atuando, a nossa expectativa é que ela, no primeiro momento, seja mais educativa, né? Ela instrua, porque, veja, 84% das empresas do Brasil não estão adequadas. Então, se eu for aplicando multa para todo mundo, eu vou quebrar o Brasil. E, muito sinceramente, essa lei ela entrou em vigor no meio da pandemia, né? Essa é uma dificuldade que muitos empresários enfrentaram, porque tomar uma decisão de custo no momento que às vezes era muito difícil, realmente não foi o momento mais ideal, né? Para você ter que ter. Ideal, Porque ninguém você tem custo esperava. envolvido. Então, é compreensível em alguma medida, né? Apesar de que, de fato, o número é muito expressivo de empresas não adequadas, mas a lei entrou em vigor em 2020, né? No meio da confusão da pandemia, de tudo que aconteceu. Então, de fato, muitas empresas tomaram a decisão de não ter desenvolvimentos de custo por causa de tudo que estava acontecendo. Então, o fato é que a gente precisa dar uma corrida atrás do prejuízo, mas que a nossa expectativa não tem como garantir. Mas é que a autoridade ela seja mais educativa no começo, faça instruções, orientações para depois de um tempo aplicar a multa. Mas ela já pode aplicar agora, tá? Então nada disso é garantido. Que vai lá, cuidado para não levar os 50 milhões, né? Cuidado para não levar essa facada. Agora, me diga uma coisa. Existe um caso de burlar a lei de proteção de dados bem famoso, assim, que ficou famoso no mundo todo, que vocês têm assim, olhem como exemplo, tal dado, esse aqui ficou famoso, ganhou o mundo por conta disso, ou ganhou o Brasil por conta disso. Algum caso que você se recorde assim, olhe, esse caso é um exemplo no mundo para a gente dizer para vocês. O caso que tornou tudo isso muito famoso, tudo isso, não é que começou, já tinha começado antes, mas tudo isso começou com um caso muito famoso do Facebook, do vazamento dos dados do Facebook, né? Que muitos dados foram. Tem uma empresa chamada Cambridge Analytica, que usou uma série de dados que vieram do Facebook para gerar estatísticas que foram utilizadas na eleição de Trump, que foram utilizados. Isso foi o que tornou esse assunto super famoso no mundo. No Brasil, um exemplo que é virou muito polêmico aqui no Brasil, não foi nenhum vazamento. O Brasil teve muitos vazamentos, infelizmente. Teve um mega vazamento recentemente, que inclusive saiu do próprio governo e que ficou super famoso. Mas um fato que foi muito importante foi a polêmica da política de privacidade do WhatsApp, né? O WhatsApp ele tem uma política de privacidade que todo mundo aceita na hora de usar o WhatsApp. E aí ele falava que se eu não compartilhasse certos dados, que o WhatsApp queria ter acesso aos nossos dados, a política de privacidade poderia me impedir de usar o WhatsApp. A gente sabe que se parar de usar o WhatsApp hoje em dia é um caos. Todo mundo se comunica pelo WhatsApp. Eu acho que é a ferramenta de trabalho de muita gente. É a ferramenta de interação, principalmente na pandemia, de interação com amigos, de interação com E venda, familiares. muita gente vende através do WhatsApp. Atendimento ao cliente, então é uma ferramenta importantíssima. Então, o WhatsApp, ele dizia que se não compartilhasse certos dados com o WhatsApp, você poderia não ter acesso, não poder mais usar o WhatsApp. Então, é como se o WhatsApp estivesse me forçando a dar aqueles dados. Isso, a LGPD não permite, que eu seja forçado a dar meus dados, a dar meu consentimento forçado, sabe? Então, o WhatsApp, essa política privada, o WhatsApp é uma empresa gigante e ele entrou numa grande briga, entre aspas, com essa nova autoridade. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados falou que o WhatsApp ele tinha uma política que era ilegal, que ele tinha que rever. Houve uma grande discussão e o WhatsApp se comprometeu a ajustar essa política para que essa regra de obrigatoriedade de dar certos dados não fosse mais exigida. Então, esse foi um fato que ficou muito famoso também, aqui no Agora, Brasil. quem já deu, né? As E informações já foram. deu, já deu. E Esse é eu um acho, grande...
É. Diga. Esse é o grande problema no mundo todo, né? Que é, uma vez que eu tenho meus dados vazados na internet, especialmente no caso do WhatsApp, né? Mas quando eu tenho meus dados vazados, teve um mega vazamento de dados recentemente, foram vazados dados de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Então, todo mundo praticamente consegue ter acesso ao CPF de qualquer pessoa hoje em dia. E é justamente por isso, não sei se vocês perceberam, que a gente tem muitos golpes hoje em dia. Aumentou muito a quantidade de golpes, porque as informações das pessoas ficaram mais fáceis na internet. E depois que a pessoa cai na internet, como é que tira? É muito difícil. Hoje em dia é praticamente impossível, porque você não sabe quem copiou aquela informação, que salvou onde. Então, por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com essas informações. Tanto a gente como pessoa física, tanto com as empresas, quando lida com dados das pessoas. Porque uma vez que o dado foi vazado, recuperar esse dado é virtualmente impossível, né? Você não consegue rastrear quem copiou, para onde mandou, né? A internet acaba que as coisas evoluem com tanta velocidade que você pode até ter deletado o dado logo depois que ele vazou. Mas e aí? Como é que eu tenho garantia que naquele intervalo ninguém copiou, né? Então, por isso a gente tem que ter cuidado com os nossos dados, nós, pessoas físicas. Nossos dados são muito preciosos e às vezes é uma informação que eu coloco pública e ajuda a pessoa a me dar um golpe, a vir atrás de mim, tanto a empresa. A empresa também tem que tomar cuidado com os dados que estão sobre a confiança dela, que são dos seus clientes, seus fornecedores, dos seus empregados. E que, se eu descumprir, eu posso ter a aplicação da penalidade famosa aí dos 50 milhões. Então, para a pessoa física, o que é que ela deve se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados? De uma forma geral, assim, vamos falar para a pessoa comum. Eu não tenho empresa, eu não tenho nada, eu sou uma pessoa comum, mas eu quero saber para não ter meus dados roubados, para não infringir meus dados. Então, o que é que eu devo me precaver? Realmente aceitar o cookies lá do negócio, não colocar meus dados na internet, não vazar para um amigo, não passar uma foto de cartão de crédito, sei lá. Eu queria que você desse assim, um basicão para uma Para a pessoa. pessoa física. A gente falou A muito pessoa do física, pessoa jurídica, porque vai para as empresas, mas eu queria que você falasse a pessoa física, que é que ela se preocupa com os vasos, aliás, os vasos, o dados vazamento dela do dado dela. se vazarem. É. Com certeza, isso é informação muito importante. Veja, a pessoa física, ela não pode sofrer uma penalidade pela lei. Na verdade, a lei conferiu à pessoa física alguns direitos. Ela tem o direito de entrar em contato com a empresa para pedir informação sobre que dados a empresa tem dela. Ela tem direito de entrar em contato com a empresa para, se a empresa não tiver fundamento para manter aquele dado, deletar aquele dado. Ela tem alguns direitos da corrente da lei, certo? Ela não tem, a multa não pode ser aplicada a ela. Mas o que eu acho que é mais importante reforçar para as pessoas é a preocupação com segurança. A gente vive um mundo hoje em que é muito fácil sofrer um golpe, né? É muito comum, às vezes, você recebe uma mensagem no WhatsApp falar: olha aqui, uma super promoção, clica aqui. Desconfie desses links. Desconfie das informações que as pessoas pedem. Às vezes tem muito golpe que está acontecendo. Olha, passa aqui essa informação, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Liga para a pessoa para conferir se ela realmente está pedindo aquilo. Porque, como eu disse, uma vez que vazou, não tem como desvazar, né? Você pode até deletar depois, mas você não tem controle sobre o que vai acontecer com seus dados a partir daquilo. E você pode até estar expondo sua segurança pessoal. Muitas vezes a gente recebe, olha, do banco tal, eu recebi um SMS dizendo, clica aqui, senão o seu saldo vai ser Bloqueado. zerado, apagado. Eu não tenho nem conta naquele banco, o povo vai lá e clica. Eu não tenho conta naquele banco, como é que vão zerar o meu saldo? Então, é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, muitas vezes o pessoal recebe ligação que é golpe para roubar dados pessoais e até às vezes dinheiro, dizendo o seguinte: olha, eu sou da empresa tal, por favor, confirme seus dados do cartão. Em vez de você confirmar para aquela pessoa, faz o seguinte: é a empresa tal, beleza, deleta, desliga aquela ligação e liga para o saque oficial daquela empresa. Porque aí eu tenho certeza que é com a empresa que eu estou falando. A gente tem que aprender a tomar esses cuidados. Nós somos de gerações que não cresceram na internet. Tem uma geraçãozinha aí que está crescendo já conectado com o celular. Mas a internet foi uma coisa que surgiu na nossa vida depois de um tempo. Então a gente não foi educado para lidar com esse tipo de coisa, né? A gente não foi educado para lidar com esse tipo de situação. E a gente precisa aprender a não clicar em links que a gente não conhece, duvidar de informações que são passadas para a gente, porque pode ser golpe, pode ser gente roubando nossa informação. Com relação ao aceite de cookies, como você falou, ali eu tô. O que é um aceite de cookie? É importante dizer para as pessoas, né? Pronto, o que é aceitar o cookies? Que a gente O vê que é lá aceitar o cookie? aceitar o cookies. Por que a gente tem que aceitar aquele cookies ou não tem que aceitar aquele cookies? Vamos lá. Lembra que eu falei logo no começo que a lei exige que toda vez que eu vou tratar um dado de uma pessoa, tratar um dado, eu vou ter acesso a uma informação daquela pessoa, né? O nome, o comportamento dela. Eu preciso
de um fundamento na lei, certo? A lei lista, olha, você pode tratar os dados das pessoas físicas nessas hipóteses, faz uma listinha. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Uma das hipóteses que me permite tratar aqueles dados, por exemplo, me permite ter acesso aos dados das pessoas é para executar um contrato. Por exemplo, eu sou, naquele exemplo que você deu, eu sou uma clínica de fisioterapia, eu preciso ter acesso aos dados de saúde daquele paciente para poder prestar o meu serviço, né? Então, esse é um fundamento que a lei autoriza. Eu preciso saber o prontuário daquela pessoa, qual é o problema de saúde que ela tem, para poder tratar aqueles dados de saúde daquela pessoa. Então, eu tenho autorização na lei. Quando não tem autorização nenhuma na lei, a lei pede que eu peça o consentimento, que eu peça a autorização. Então, por exemplo, eu quero saber a religião das pessoas. Lembra que eu falei da religião logo no começo? Normalmente é o dado que eu não tenho fundamento. Se eu não tenho um fundamento na lei para ter, eu preciso pedir autorização para aquela pessoa, que é o famoso consentimento, certo? O que é o cookie? O cookie é uma ferramentazinha, falando de uma linguagem bem leiga, é um algoritmo, é um robozinho que capta alguns dados de navegação daquele site. Então, por exemplo, o cookie, um dos cookies mais comuns, é aquele que capta de onde eu vim. Para quê? Para saber se eu cliquei num anúncio para poder chegar naquele site, para saber se eu pesquisei no Google, porque essa informação, para quem é empresário sabe, né? Que é super valiosa para eu saber se eu vou manter aquele anúncio, é super valiosa para eu saber se eu devo fazer um anúncio no Google, para saber se eu devo fazer um anúncio no Facebook, no Instagram. É informação super valiosa para quem é empresário na internet, porque é um dado muito importante para a gente tomar uma decisão de negócio às vezes. Então, mas esse tipo de comportamento da pessoa, saber de onde ela veio, é um dado pessoal dela. Então, normalmente, eu preciso pedir autorização da pessoa para poder ter aquela informação. E isso, em resumo, é o aceito do cookie. É aceitar. Mas só tem agora, porque antes a gente entrava, todo mundo sabia tudo da gente. Ou seja, antes era terra de ninguém. Porque não tinha lei. A lei não exigia isso. Não tinha essa exigência. Ninguém. Assim, eu podia, como não tinha uma lei que falasse sobre isso, eu podia pegar aquela informação da pessoa e não era ilegal. A partir de agora, eu preciso pedir autorização para ter certas informações da pessoa. E o aceito do cookie é isso. Eu aceito que esse robozinho, entre muitas aspas, monitore o que eu estou fazendo naquele site para gerar algum tipo de informação para o dono daquele site. E normalmente é isso, não é nada muito lesivo. Eu vou ter um aceito para poder ter informações sobre onde eu clico. Tem muita coisa legal também para quem é empresário da internet, sabe? Que é mapa de temperatura de tela, para saber se o pessoal olha mais para cima, se o pessoal olha mais para baixo, se clica mais embaixo, mais em cima, porque isso é importante para quem faz anúncio, porque o anúncio num canto é mais valioso que outro. Então, tudo isso é mapa de temperatura de tela, saber onde é que a pessoa clica, de onde foi que ela veio, quanto tempo ela ficou em cada postagem. Tudo isso são coisas que esses cookies, né, esses famosos cookies, conseguem captar quando você está navegando dentro de um site. Só que como isso é informação que é minha e que eu preciso dar autorização para o dono do site ter, aí eu tenho que aceitar o cookie. Então, basicamente, aceitar o cookie é dar essas informações para as pessoas. Mas são informações em geral que não são... em geral, é importante você ler e entender o que é que tem aqui naquele cookie que você está dando aquele consentimento, né? As informações são informações que não geram muita lesão, assim, não são muito danosas, né? São informações muito básicas sobre navegação, em geral. Pelo que eu vejo, eu duvido que alguém lê aquilo ali. Todo mundo aceita e vai direto, porque ninguém lê. Eu acho que Ninguém 90% vai realmente. direto. A gente é aquela coisa, né? É a preguiça. Internet, a gente sabe que 2 segundos é uma vida. Aí, quando você quer ver, se demorar mais 2 segundos, já tá lento. Aí, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O Google, por exemplo, ele burla a LGPD ao dar informações de todo mundo? Não necessariamente, né? O Google não sofreu, assim, ao redor do mundo ele sofreu algumas penalidades por algumas práticas que foram feitas, como eu disse, né? A LGPD é uma lei que é inspirada numa lei europeia. E a lei europeia, na Europa, em outros países, o Google já sofreu algumas penalidades específicas por algumas práticas específicas. Mas no Brasil ele não sofreu nenhum tipo de penalidade. Como eu falei, o caso mais famoso que aconteceu até hoje foi com o WhatsApp. O WhatsApp é do Instagram. Então, houve a política de privacidade do WhatsApp foi considerada ilegal e houve uma discussão do WhatsApp com essa nova autoridade. O Google não sofreu no Brasil nenhum tipo de penalidade. A princípio, o Google tem excelentes advogados de privacidade, então ele constrói as autorizações que ele precisa pedir, ele normalmente tem uma política que ele pede autorização para tudo, e ele não divulga os dados das pessoas, a não ser que ele tenha, em geral, um fundamento, uma autorização da pessoa para poder fazer aquilo, né? Então, a princípio, o Google não está infringindo a política, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, a não ser que a autoridade em algum momento verifique, né, investigue alguma prática específica, mas a princípio a gente não tem notícia disso no Brasil, não. O caso mais famoso foi o caso do WhatsApp.
Mas vamos supor que você chegue lá no Google, dê uma googada de uma pessoa e chega lá a informação não Ah, está correta. entendi a tua pergunta agora. Entendi a É tua isso que eu pergunta. quero saber. Eu chego lá, dou uma googada, e fulano de tal. Aí chega lá, tem um monte de informação que não A tá. gente, é uma discussão sobre o que a gente chama de desindexação, porque o Google é um grande índice, né? É um É. grande índice. Uma curiosidade, né? O Google, ele coloca numa ordem de prioridade, ele tem um algoritmo chamado PageRank, como ele organiza as páginas quando eu vou fazer uma pesquisa. Eu vou pesquisar lá, Marcele. Ele vai organizar a página que está em cima, é a que é mais famosa, é a que tem mais remissão para os sites, e a parte que vai ficar embaixo é a menos famosa. É assim que ele organiza então, de forma automática, a ordem das pesquisas que a gente faz, certo? Então, eu vou lá e pesquiso uma série. Se aparecer lá, primeiro, uma informação que é inverídica sobre mim, primeiro a responsabilidade é do site que botou a informação inverídica, não é do Google, né? O Google, ele é uma plataforma, ele é um veículo, ele não tem informação sobre aquela, ela não tem a responsabilidade sobre aquela informação inverídica. Ah, Agora, se eu tenho uma decisão judicial que diz que aquela informação é falsa, eu mando para o Google sabe isso e não tira, aí ele tem responsabilidade. Inclusive, quem fala isso nem é a LGPD, isso já existia antes, que é o Marco Civil da Internet, que é uma lei um pouco mais antiga, que ela já é uma lei que regula a internet no Brasil. O Google, ele não tem como ter, a lei presume isso, o Google não tem como ter controle sobre o que tudo gosta de todo mundo ali, porque enfim, é uma quantidade de informação infinita e ele não tem como monitorar tudo aquilo. Então, a princípio, ele não tem responsabilidade por tudo que está ali. Agora, por exemplo, aí eu consigo, né, a demonstração na justiça de que aquela informação sobre mim é mentirosa. Mando para o Google e o Google não tira, aí ele tem responsabilidade. Isso é muito famoso, nem é no Google, mas a discussão no YouTube, né? Vídeos difamatórios no YouTube. A princípio, o YouTube não tem responsabilidade, a não ser que eu tenha uma decisão que diga que ele tem que tirar e ele não tire. então aí você tem que ir, de qualquer forma, para um advogado, só um advogado é que vai decidir. Porque o que eu fico pensando é que as pessoas vão para a internet, falam muito, mas pouca gente realmente procura um advogado para entrar na justiça. Não é verdade? Com certeza. A briga Sim, com fica muito certeza. bate-boca, falam muito, a gente vê um retrucando o outro, um falando, mas nem, quando a pessoa diz lá, eu vou processar, aí no instante a coisa se resolve. Porque você chega, às vezes, até num comentário, que as pessoas chegam lá, comentam o que quiserem, né? Porque dizem o que quer de você num comentário. E se você vai lá e processa, a pessoa. Agora, o problema do país é também a dificuldade de você processar, né? Porque tem custos processuais, etc. e tal, não é? Com certeza. Na verdade, a gente tem um problema meio crônico, não só no Brasil, mas no mundo todo, que é, todo mundo acha que a internet é terra de ninguém, né? Raramente você vai chegar na frente de uma pessoa e dizer que ela é feia, a roupa dela tá horrorosa, mas todo mundo se sente na liberdade de dizer isso no comentário, numa foto no Facebook, né? As pessoas têm que pensar que toda vez que se fosse eu falasse aquilo offline para a pessoa, eu cometeria um crime. Se eu fizer online, é a mesma coisa. Então, por exemplo, se falar de uma pessoa que ela, por exemplo, se eu virar para uma pessoa e falar que ela cometeu um crime, né, que é o crime de difamação, de calúnia, é, isso é um crime no Brasil. Eu não posso dizer para uma pessoa que ela cometeu um crime se ela não cometeu. Agora, se eu fizer isso na internet, é crime do mesmo jeito. É importante que as pessoas saibam disso. É claro que na internet as coisas são um pouco mais difíceis de fiscalizar, porque é um pouco mais difícil achar as pessoas online do que é offline. Apesar de que os meios tecnológicos estão evoluindo para isso ser um pouco mais fácil, mas é importante que todo mundo se conscientize que o que você não pode fazer offline, você também não pode fazer online. Então, difamar uma pessoa offline é crime, online também é. Isso é muito importante que todo mundo se conscientize. E quem se sentiu lesado também deve procurar um advogado, um especialista para poder auxiliá-lo, porque do mesmo jeito que offline é crime, online também é. Agora, vamos lá, a gente está chegando ao finalzinho da live, aí eu queria saber quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas para se adequar à LGPD. A Qual é a maior primeira, dificuldade? Você quer se adequar, aí o que é mais difícil? o que é mais difícil? A gente passou um pouquinho, a gente falou um pouquinho sobre isso ao longo da conversa da gente. Muita gente acha que adequar a LGPD é um pacote. Me entrega aí o pacote que eu vou assinar esse contrato e vai dar tudo certo. Mas, lembra alguns exemplos que a gente falou? É uma pessoa tirando foto em um prontuário. Às vezes é um empregado que leva um documento para casa que não podia e perde aquele documento. Tudo isso é vazamento. Ou um empregado que clica no link que não devia clicar. Então, Vamos supor, eu alugo uma casa, faço para um famosão.
Vamos dar um exemplo assim. Eu alugo uma casa famosão, e aí eu digo, ó, um contrato de confidencialidade que ninguém vai tirar foto desse famoso. Aí na casa tá lá um empregado, o empregado vai tirar foto e mostra que todo mundo descobre onde é a casa. Como é que fica a situação? Então, primeiro eu tenho que mostrar, como é que eu disse, que eu tomei todas as cautelas. E tá ali a maior dificuldade. Muita gente acha que basta assinar um contrato. Assinar um contrato é muito importante, porque ele prova que eu me esforcei para impedir aquela pessoa de fazer aquilo. Mas o mais importante é o que a gente chama de cultura de privacidade, né? Porque proteção de dados a gente também chama de privacidade, né? Por isso que é política de privacidade. Muita gente já teve que aceitar a política de privacidade, né? A política de privacidade das empresas é a política que trata sobre proteção de dados. Então, é o que a gente chama de cultura de privacidade. É as pessoas saberem que terem consciência de que fazer aquilo errado vai prejudicar aquela empresa e pode fazer com que ela seja demitida. Então, é você criar uma cultura de preocupação com isso. Preocupação com isso. Como é que a gente faz isso, Marcele? Treinando aquela pessoa, juntando seus empregados para fazer um treinamento, para conscientizá-los, para saber que se ele tirar aquela foto, ele vai potencialmente prejudicar a própria empresa, que pode ter uma multa de tantos milhões de reais, que ele pode ser demitido, porque seria uma demissão por justa causa. Conscientização é criar essa cultura de preocupação. Tem um exemplo que eu adoro dar, que é uma empresa que a gente estava aqui no escritório num processo de adequação e tudo tinha sido feito. A gente tinha feito os contratos, a gente tinha feito as políticas, a gente estava cuidando de tudo. E aí, um empregado descobriu que, como ele estava sendo treinado, tinha a cultura de privacidade, nessa preocupação com os dados dos clientes tinha sido implantada, ele descobriu que a impressora que estava usando papel rascunho, que do outro lado tinha declaração de imposto de renda dos clientes. Vê que bronca, né? Vê que bronca. O Que papel rascunho, bronca! Era a declaração de vê que imposto bronca. de Não, e vai que bronca. E não tem advogado ou consultor que consiga chegar nesse nível de detalhe, porque isso é a realidade da empresa. Quem vai conseguir ver isso é o dia a dia. É você dizer para o seu empregado que eu não bote papel rascunho, informação confidencial. Compre a picotadora para picotar. Então, essa é a principal dificuldade. O advogado, ele ajuda a se adequar ao LGPD. Ele é muito importante, ele é essencial, mas o cliente é um agente muito importante nesse processo, porque as pessoas precisam ter consciência de que não vão tirar foto, de que, olha, presta atenção, olha a declaração de imposto do cliente para todo mundo ver ali no papel rascunho, sabe, Roberta? Então, Não eu é acho que de papel, porque a gente fica pensando só em foto, só em internet, só em coisa bem tecnológica, mas isso aí, minha gente, um papel rascunho um papel com rascunho. imposto de renda. Então, ou seja, é uma coisa que pode sair de mão em mão, que a gente sempre fica pensando uma coisa muito na internet, né? Lei Geral de Proteção de Dados, sempre vem aquela coisa de internet na cabeça da gente, mas ali dá um papel físico, né? Claro que pode se transformar em digital ao você tirar a foto, mas que é muito pior, eu acho ainda. Informação super sigilosa. Super... Então, e a resolução é super barata. Ou você compra uma picotadora para picotar o papel, e tem também uns carimbos, que é carimbos de anonimizar o documento, que você carimba no nome da pessoa para ficar ilegível. Então, tem solução para isso, tem soluções possíveis. Mas por isso que é o trabalho de adequação LGPD, essa é a principal dificuldade. É a compreensão de que é um trabalho a quatro mãos. Precisa das mãos do consultor, do advogado, mas precisa das mãos da empresa. Porque existe um trabalho de pegar a mão na massa. É claro que a gente passa todas as orientações. Tem um checklist, olha. A gente tem a checklist do papel rascunho, da eliminação de dados e tal. Mas tem o do dia a dia, né? Às vezes é uma empresa que faz lavagem de carro, que às vezes tem a informação do cliente dentro, que é uma preocupação que ele tem que educar as pessoas para pegar aquela informação e tirar para poder ninguém ter acesso, sabe? Então, são os detalhes. E aí é que mora o perigo, porque a empresa acha que é só contratar um pacote. Na verdade, é uma mudança de cultura. Meu Deus, agora eu tô boba com essa. Vocês imaginavam se deparar com essa coisa? Porque eu acho que até vocês não pensavam nisso e de repente encontrar um papel rascunho com imposto de renda, né? Eu acho Na que foi até uma verdade, assim, surpresa. não, foi uma surpresa porque normalmente as empresas não usam esse tipo de informação tão sigilosa como papel rascunho, né? Mas a gente tem um checklist da eliminação, né? No processo de adequação, você tem um checklist, você fala como é que você elimina o papel, tem todo um checklist para poder ver como é que isso vai acontecer. Mas, de fato, ter uma informação tão sensível no rascunho foi uma surpresa, mas ainda bem que aquela empresa tinha treinado as pessoas, tinha formado aquelas pessoas. As pessoas estavam preocupadas e foi um empregado que estava lá trabalhando no dia a dia dele que atentou para aquilo e que levou para a diretoria. Então, a diretoria nem sabia, quando a gente faz o checklist, que alguém foi alguém que botou aquela informação ali. Então, por isso é conscientizar
conscientizar todo mundo. Esse eu acho que é o papel mais importante do empregado saber que se alguma coisa ruim acontecer, é ruim para a empresa, mas é ruim para ele também. E todo mundo se preocupar com isso junto, né? Meu Deus do céu. Marcela, a gente está chegando ao final. Essa conversa foi ótima, muito esclarecedora. Eu queria dizer que esta é a última live. Você fechou as lives. Ai, que honra! Que essa conversa nossa estava marcada já há muito e muito tempo. E toda vez você é uma menina muito ocupada, uma profissional muito ocupada. Realmente tem uma demanda grande no seu escritório. Não é isso? Nunes Costa, não é isso? Nunes Costa Advocacia. Renomado. E eu queria agradecer seu tempo, agradecer também a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco, que esteve com a gente nesta jornada desses 10 meses. Foram várias pessoas que passaram por aqui, advogados, médicos, políticos, artistas, todas as pessoas de vários segmentos da sociedade, porque nosso site é de sociedade, engloba todo tipo de assunto. A gente gosta de debater tudo que está na ordem do dia. E eu queria que você encerrasse dando um recado para as pessoas para falar sobre essa questão da advocacia, não só na questão da LGPD, mas também na advocacia civil que você trabalha, a advocacia empresarial, dando um recado geral da importância de você procurar um profissional realmente que seja experiente quando você tem um problema na sua empresa, nessa área administrativa, o que é que você deve fazer? Não só na área de LGPD. É uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Quando você está com um problema de saúde, você procura o médico. Mas, às vezes, quando você se depara com um problema jurídico, às vezes a pessoa não procura um advogado, pede um conselho. É muito importante, porque, como a gente falou, pequenos problemas podem gerar grandes impactos. Então, independentemente de quem seja, é muito importante a gente sempre buscar assessoria jurídica num escritório que a gente confie, que consiga nos ajudar, tanto nos problemas de pessoa física, como a gente falou, pois, tipo, um problema na internet, às vezes a pessoa vai lá tentar resolver sozinho e acaba se frustrando, quanto o problema na sua empresa, né? É importante que a gente sempre busque uma assessoria no escritório que a gente confia e consiga efetivamente nos ajudar a sair daquele nó. A gente acredita muito nisso aqui no Escola de Advocacia, né? O escritório como parceiro do cliente, o escritório que ajuda a fomentar o negócio do cliente, né? A crescer junto com o cliente. Então, você tem o seu advogado parceiro que lhe ajuda ali a sair daquele imbróglio, é o advogado que vai lhe ajudar a achar o papel rascunho, a declaração de imposto de renda no papel rascunho, sabe? É o advogado que lhe conhece, que vai ajudar você a sair daquele imbróglio. Então, isso é super importante. A advocacia, eu sou entusiasta, eu sou muito apaixonada aqui no escritório, a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz, mas é muito importante que Onde, Marcele? o escritório da gente fica no Pina, a gente acabou de inaugurar a nova sede, que tá belíssima. Você está convidadíssimo para tomar um café com a gente aqui, Aonde é? viu? Eu quero ir conhecer. Já disse que eu ia. Onde é que fica? No É no Pina? ITC, é no ITC. Está convidadíssima para tomar um café com a gente. Sei que sua agenda é tribulada, mas venha, que vai ser um prazer recebê-la aqui. A ideia, a nossa ideia é essa, é parceria. E eu acredito muito na advocacia como um processo de parceria, que a gente acredita super nisso. Então, eu acho que é sempre a gente buscar ajuda para resolver nossos problemas. E advogado é para ajudar também, como médico é para ajudar, e não para criar problema, como muitas vezes, às vezes, as pessoas pensam, né? Pois é, as pessoas às vezes têm medo de advogado, fica, ai meu Deus, vou para advogado não, que ele fala muito rebuscado, é aquela língua juridiquês, não sei o quê. Vocês não, vocês transformam o assunto lá, transforma para o cliente fácil, fácil. É o nosso desejo, né? A gente trabalhar todo dia para conseguir ter esse tipo de ponto com os clientes, porque eu acho que é assim que o caminho mais fácil de duas pessoas é a conversa, né? Então é conversando, tentando falar a linguagem do empresário para poder ajudar ele, que a gente acha que a gente se entende. É nisso que a gente acredita. Porque o empresário chega lá com números, você chegou lá com juridiquês, mas depois vocês se entendem e todo mundo se entende e consegue colocar o assunto em dia que deve ser colocado e resolver as questões que aparecem ao longo da vida, como em todos os casos, não é isso, Com Marcele? certeza. É a nossa missão, é o nosso desejo todos os dias. Marcele, foi um prazer tê-la aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigada por expor o seu tempo tão exíguo, que eu sei que você tem um tempo exíguo, bem pequenininho, você é muito ocupada, mas tirar essas dúvidas, eu queria dizer que esta live vai ficar gravada aqui no Instagram, fica no meu site, Roberta Jungmann, e também no meu canal do YouTube. Então, quem quiser tirar dúvidas depois, ou entrar depois, não pôde agora acompanhar, porque tem muita gente agora trabalhando, né? Acabou aquela coisa de ficar isolado em casa. Então, quem quiser acompanhar depois, essa live fica gravada no YouTube, no site de Roberta Jungmann e também no meu Instagram. Tá certo? Tá, joia? Foi um prazer, agradeço a oportunidade. Um Parabéns beijo, por viu? tudo, viu? Pelo trabalho e Muito, por tudo. Beijo, muito enorme. obrigada.
Um Tchau, beijo, tchau, beijo. tchau, 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 pessoal. Boa noite. Boa noite.